Vocês estão me vendo também ou só estão me ouvindo? Ah, então fechou. Bom, pessoal, faz um tempo, né, que a gente não se reúne, então estava sentindo falta já de uma aulinha com vocês, de um contato com vocês. E como assim, né, eu sei que a volta não é tão simples, né, até por conta da pandemia e tal, querendo ou não, os estudos acabam ficando um pouco comprometidos, né? Mas eu separei um tema aqui um pouco mais assim, de boa, que é a análise morfológica. Aí a gente dá uma revisada nisso aqui, aí eu passo esse conteúdo para vocês, vocês fazem os exercícios, tudo tal, e é um tema assim que não exige tanto de mim, entendeu? É um tema que dá para, com o slide, vocês sabem que o slide tem bastante exercício, vocês conseguem acompanhar tranquilo. Então, a análise morfológica, ela se difere da análise sintática. Por quê? Porque na análise sintática, a gente vai analisar a frase como um todo. E não diferente da análise morfológica, que a gente vai ver o quê? A gente vai ver palavra por palavra. Beleza, a gente vai analisar a frase, só que a gente vai analisar cada palavra separadamente. Então, a gente vai ver o que é um substantivo, o que é um pronome, o que é um verbo. Em vez da gente analisar sujeito, predicado, essas coisas, a gente vai ver tudo separadamente. O áudio tá de boa? Vocês estão conseguindo me entender tranquilo? Ah, então fechou. Beleza. Bom, gente, vamos começar com as palavras assim primitivas da nossa língua portuguesa, morfologicamente, que são o quê? São os substantivos. Os substantivos são aquelas palavras que vão definir todas as palavras. São nada mais que o quê? Por exemplo, se eu falo um caderno, celular, qualquer coisa, qualquer palavra, bem dizer assim, simples, vai ser o quê? Vai ser um substantivo. Só que os substantivos, eles são divididos em algumas categorias. Como, por exemplo, a gente tem substantivo comum ou substantivo simples, substantivos compostos, primitivos, derivados, concretos e abstratos. Aí eu vou explicar separadamente cada um deles. Os substantivos comuns são aquelas palavrinhas normais do nosso dia a dia. Representam seres comuns, qualquer coisa da natureza. Pessoa, planeta, continente, cidade. Esses são os substantivos comuns. Já os substantivos próprios... Nossa, está escorregando essa câmera aqui. Meu. Os substantivos próprios são os que vão representar seres específicos da natureza. Então, se o comum era só, por exemplo, rio, o substantivo próprio vai ser tietê, é quando eu sou mais específico a alguma coisa. Substantivos primitivos e derivados. Primitivos são aquelas palavras que vão dar origem aos derivados. Por exemplo, a palavra pedra, ela já tem o próprio radical. Primitivo, pedra. Agora, o derivado desse substantivo vai ser, por exemplo, pedrisco, pedregulho, ou um exemplo de... O outro de primitivo vai ser a palavra telha. Beleza, porque a telha, ela é primitiva, ela vai dar origem a outras palavras. Como, por exemplo, a palavra telhado. Filme é um substantivo primitivo, por quê? Só ele sozinho já tem o seu próprio significado. Agora ele vai dar origem a outras palavras, como a palavra filmagem, entenderam? O primitivo é aquela palavra fixa, e o derivado é aquela palavra que vai, obviamente, derivar desse substantivo primitivo. Agora,
os substantivos simples e compostos. Você vê que o próprio nome, a própria etimologia da palavra já sugere a gente a um pensamento do que seja. Se eu falo para vocês, substantivo simples, vocês entendem o quê? Que é simples, que vai ser uma palavra só. São aqueles que são formados por apenas uma palavra, porque são simples. Chuva, perna, qualquer palavra que seja uma só vai ser um substantivo simples. Então, um substantivo ele pode ter mais de uma classificação. Por exemplo, se eu falo assim, Tietê, ele é um substantivo próprio, porque eu estou falando de um rio, mas especificamente do Tietê. Mas ele também é um substantivo simples. Por quê? Porque ele só tem uma palavra. E o substantivo composto, como o próprio nome já diz, é simples, porque só tem uma palavra. Agora, o substantivo composto, eles vão ser a soma de duas palavras. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, essas coisas. Agora, os substantivos concretos, girassol, eles vão ser sempre a junção de duas palavras. Não necessariamente precisa ter hífen, entenderam? Mas, assim, por exemplo, a palavra pernilongo, petróleo, vai ser a junção de duas palavras em uma só. Ou, né, separadas pelo hífen. Agora, os substantivos concretos são aqueles que representam seres reais ou imaginários, existentes no pensamento popular. Ou seja, livro, saci, anjo, esses vão ser substantivos concretos. Já os substantivos abstratos são palavras que representam sentimentos humanos impossíveis de serem desenhados. Lembra, tipo assim, desenhar. Lembra de desenhar. Tipo, você pode desenhar felicidade? Você não consegue. Paz, é lógico que tem a concepção de cada um do que é felicidade. Mas fala assim, desenha felicidade para mim. Você não consegue desenhar. Agora, se eu falo, desenha um anjo, desenha um saci, a gente desenha. Agora, fixa nisso, para você conseguir diferenciar um abstrato de um concreto, aquilo que você consegue desenhar. Você consegue desenhar um saci, um anjo, mas você não consegue desenhar, sei lá, saudade, ódio, felicidade, sentimentos você não consegue desenhar. Assim fica fácil de você, tipo, tentar diferenciar os dois. Na sua ligação. Vocês estão me ouvindo de boa? Tá, beleza. E vocês estão bem, gente? Puta, faz uma cota, né, que a gente não se encontra. E a quarentena, mano, tá um frio em Mairink. Nossa, vocês não estão ligados. Ontem fez 7 graus aqui. 7, sabe o que é 7 graus? Você tá maluco? Meu, tá muito frio, tá muito, muito, muito frio. Quase nevou mesmo, você é louco. Não dá, não tem como ser. Eu sou de Mairink. Mairink sei lá, não existe mais frio que aqui. Aqui em São Roque. Nossa senhora, 5 graus, esquece. Viu então, gente? Tem alguns substantivos que eles vão dar ideia de plural, ou seja, de coletividade. Uma palavra só, que são os chamados substantivos coletivos. Uma palavra só que vai dar ideia de conjunto. Ou seja, enxame. Enxame é uma palavra só, é um substantivo, mas é o coletivo de abelhas. Ou seja, muitas abelhas formam um enxame. Cardume, de peixes. Molho de chaves e assim por diante. Alguém lembra matilha é o coletivo do quê? Vocês lembram? De cães, na verdade. Aqui tá de cães. Geralmente nos lugares fica a definição de cães. Lobo tinha outro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é de cães mesmo, gente. Ah, tem um monte. Mas enfim, é só para vocês pegarem a ideia de que substantivo coletivo é uma palavra que vai dar ideia
de conjunto de coletividade. Mas nós tem bastante exemplos. Aí também tem o... Eu não estou conseguindo ver os comentários, eles estão só... Santa Catarina é um substantivo próprio. Por quê? Porque você está se referindo especificamente a um lugar. É um substantivo próprio e é um substantivo composto. Vocês não estão me ouvindo? Tá cortando o áudio? Tem gente que tá falando que não tá me escutando? Gente, vocês estão me ouvindo? Ué, que estranho. Tenta aumentar o volume do celular. Às vezes é isso. Eu só não estou conseguindo deixar os comentários de vocês para aparecer na tela. Vamos ver. Ah, tá aqui, ó. Caso alguém comente alguma coisa na hora eu não veja, pessoal, lembra de novo, por favor. Então, aí os substantivos, eles também vão ser variáveis quanto ao gênero, né? Eles vão ter substantivo masculino e substantivo feminino. Isso vai depender do artigo que vier antes deles. Se vai ser um a, um o, um ou uma. Beleza, substantivo. Agora vamos para os artigos. Artigos, eu já passei para vocês. Vocês lembram o que é um artigo ou um exemplo de algum artigo? Vocês lembram, pessoal? O que é um artigo? Ou quais eram os tipos de artigos? Isso, é isso mesmo. O artigo, pessoal, vai ser nada mais que aquela palavrinha que vai definir uma palavra. Ela vai anteceder para dar sentido a uma palavra. Por exemplo, as coisas não têm sentido sem os artigos. Se eu falo para vocês assim só, porta, tem sentido? Não tem. Ela precisa de um artigo antes para poder definir ela. Aí, a porta. Uma, isso mesmo. Então, a gente tem artigo definido e artigo indefinido. Se eu falo a porta, eu estou definindo, eu estou sendo específico. Essa porta, a porta. E se eu falo uma porta, é uma porta qualquer. Então, indefinido. Artigo definido, masculino e feminino, definido ou indefinido. Então, o artigo é bem simples, pessoal. Só vocês verem aquela palavrinha que está definindo a palavra. Como o próprio nome já diz, artigo definido ou indefinido, mas tem que estar antes da palavra. Adjetivos. Vocês lembram o que é adjetivo? Isso, adjetivo trata-se de uma das classes de palavras que vai atribuir qualidade a alguém ou defeito. Gente, vocês querem anotar? Ou é que vai estar, eu vou mandar isso depois. Mas anotar, tipo, já as 10 classes de palavras para vocês, tipo, já irem, já ficando mais fácil os tópicos para vocês, ou deixa para quando eu mandar o exemplo mesmo? O que vocês preferem? Vocês me deixam falando sozinho, pô. Vocês preferem já depois? Então, beleza. É porque eu só ia ditar mesmo, tipo, porque vocês vão ter acesso a isso depois. Depois, então fechou. Beleza, vamos voltar então para os adjetivos. Cadê adjetivo? Aqui, adjetivos. Os adjetivos podem ser classificados como uniformes ou biformes.
São aqueles que possuem a mesma forma para o masculino ou feminino sem alteração. Já os adjetivos biformes sofrem alteração. Por exemplo, a palavra... Nossa, quem que anda de moto essas horas? Vocês estão vendo esse barulho de... Olha isso, de mobilete? Pelo amor de Deus. Olha o frio que tá, a molecada andando de mobilete essas horas. Por exemplo, pessoal, a palavra inteligente, ela não sofre variação. Se um homem ou uma mulher, se eu for atribuir esse adjetivo aos dois, eu vou usar a mesma palavra. O rapaz é inteligente e a moça também é inteligente. Não tem inteligenta, não existe essa variação de gênero para esse substantivo. Esses substantivos que não sofrem essa alteração, eles são chamados de adjetivos, perdão. Esses adjetivos que não sofrem alteração de gênero, eles são chamados de uniforme, porque se eu for falar tanto para um gênero quanto o outro, vai ser a mesma palavra para os dois. Agora, por exemplo, biforme, ele já vai variar se eu for usar ele para o masculino ou para o feminino. Se eu for falar esse rapaz é feio, essa mulher é feia, esse rapaz é bonito, essa moça é bonita, ele vai variar. Então, esse adjetivo vai ser biforme. E tem também os adjetivos pátrios, ou seja, o próprio nome já sugere, que são usados, por exemplo, se a gente vai falar de onde uma pessoa é. Quem mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é paulista ou paulistano? Vocês sabem a diferença? Quem mora na cidade de São Paulo, paulistano. Agora, e quem mora no estado de São Paulo é paulista. Tem essa diferença. Quem mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é o quê? Vocês sabem quem mora na cidade do Rio de Janeiro? Não no estado, na cidade. Carioca. Agora, e quem mora no estado do Rio de Janeiro? Ô, louco. Não, tem um nome, que é isso, Fluminense. É isso mesmo. Agora, quem mora vamos ver. Quem mora no Espírito Santo? Vocês sabem quem mora no Espírito Santo? Qual que é o adjetivo pátrio que se dá? Capixaba. Nossa, vocês estão afiados, hein? Vamos ver. Perdão. Vamos ver. Quem mora... o resto é mais fácil. Quem mora em Salvador? Corona nada. Vocês sabem quem que mora em Salvador? Qual que é o adjetivo pátrio? Não vem falar que é baiano, que eu sei que é baiano, mas especificamente em Salvador. É o nome grandão e começa com S. E termina com politano. Vocês lembram? Ou ninguém lembra? Acho que ninguém vai lembrar essa. Quase. Faltou uma sílaba só, Thiago. Você quase acertou. É soteropolitano, quem mora em Salvador. Nada a ver, né? Agora, tem também os adjetivos pátrios com relação a quem mora em outro país. Sim, isso vocês já sabem. Agora, além dos adjetivos uniformes, biformes, pátrios, a gente vai ver eles com relação à comparação. Comparativo, aí vai ter de igualdade, inferioridade e superioridade. O comparativo de inferioridade eu vou falar comparando os dois, mas de uma maneira inferior. Ou seja, Marcelo é menos alto do que você. É um comparativo, não é?
mas de inferioridade. Agora é um comparativo de igualdade. O livro é tão antigo quanto o meu avô. Comparativo de igualdade. Estou falando que um é igual ao outro. Agora comparando para menos, de inferioridade, e tem também o de superioridade, que é o analítico, eu sou mais alto do que você, e o sintético, eu sou melhor do que você. Outra classe de palavras, pessoal, são os numerais, que não tem muita explicação, né? Com certeza já vai dar ideia de quantidade. Aí também vai ter os numerais, eles vão ser flexíveis, né? Quanto ao gênero e número, por exemplo, primeira, ele vai variar número, 1/3, 2/3, essas coisas. Mas sempre que se tratar de número, essa palavra vai estar dentro da classe de palavra dos numerais. Então fica mais tranquilo. Obrigado, Gustavo. Meu, rinite é complicado, velho. Tá. Gente, eu não vou focar tanto em numerais porque... não vou focar tanto em numerais porque é simples, né? Não tem muito o que ficar falando. Tudo que for número, pessoal, medida, essas coisas, vai estar dentro da classe de numerais. Agora, uma classe de palavras importante, que são os pronomes. Porque os pronomes, pessoal, eles têm uma variação muito grande. Tem muitas classificações de pronome. Só que, se a gente prestar atenção... Lembra da aula de conjunção que eu falei para vocês se atentarem aos nomes das classificações, que automaticamente vocês já iam lembrar dos exemplos. No caso dos pronomes, é a mesma coisa. Eu falo para vocês se atentarem ao nome da classificação, porque automaticamente vocês já vão saber do que está se tratando e de um exemplo de cada pronome. Por exemplo, assim, se eu falo para vocês, o pronome ele sempre vai acompanhar um substantivo, pessoal. Ou ele vai substituir ou vai acompanhar um substantivo. Se eu falo para vocês, pronomes possessivos, da ideia do quê? O próprio nome já diz, possessivo. Vocês entendem que dá ideia do quê? Da ideia de posse, exatamente. Agora, vocês conseguem imaginar um pronome possessivo que dê ideia de posse? Isso. Não, meu, minha, tudo que vai dar ideia de posse. O cujo, ele vai dar ideia de posse, só que ele é um pronome relativo. Por exemplo, sei lá, se eu estivesse falando, tipo, como que era um exemplo de cujo? Esta é a cidade cujas ruas são sujas, entendeu? As ruas da cidade são sujas, mas o pronome ele vai estar usando só para unir essas duas orações, mas ele é um pronome relativo. Os pronomes possessivos é exatamente meu, minha, seu, sua, vosso, vossa. Esses vão ser exemplos de pronomes relativos. Aí tem pronomes demonstrativos, que vai o quê? Demonstrar alguma coisa. Este, esta, esse, essa. Pronomes de tratamento. Você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Senhor, Dona, e assim vai. Pronomes pessoais do caso reto. É o pronome que a gente mais usa para aqueles que vêm antes da conjugação dos verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os do caso reto. E tem os pessoais do caso oblíquo, que é o me, mim, comigo, te, ti, contigo, e, o, as, lhe, lhes, e assim vai. Pronomes interrogativos, que obviamente vão fazer o quê? Perguntas, interrogações, e pronomes relativos. Pronomes relativos a gente já estudou.
E automaticamente os de tratamento também são assim, pessoal, pronomes vocês têm que se atentar ao próprio nome, que já vai dar a definição do que vai ser. Tá, beleza. Pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade, e assim vai. Tudo que for relacionado a tratamento, tudo que for relacionado a tratamento, vai ser pronome de tratamento, obviamente. Que mais? Beleza. Nossa, desculpa, pessoal, a rinite tá complicado. Pronomes possessivos. Toda vez que eu espirrar, ele vai colocar esse corona aí na tela. Pronomes possessivos é que, meu, também eu tô fora, eu não tô no meu quarto, né? Eu tô fora, aqui era o quarto do meu irmão. E, né, tô pisando no piso gelado, tá frio, e eu tô só de moletom, então tá gelado aqui. Pronomes possessivos, como eu já disse, vão dar a ideia de posse. Então, assim, não tem muito que nada muito para se aprofundar, porque é mais tranquilo. A análise morfológica, pessoal, é só para vocês conhecerem cada tipo de palavra, sabe? Para vocês baterem o olho numa frase, você saber o que é o que, entendeu? O que cada palavra representa e qual a classe dela. Pronomes demonstrativos. Para objetos que estão juntos ou próximos a você, você vai usar este, esta, isto e assim vai. Agora, por exemplo, se eu falo assim, ó, esta caneta, porque ela tá perto de mim. Agora, se eu colocar essa caneta lá para trás ou lá para frente, ela vai falar essa caneta, porque ela já não tá tão perto de mim. Aquele, para objetos que estão distantes. Aquele, aquela, aquilo. Beleza? Ó, e é comum também, pessoal, que tem uma observação boa. É comum que o pronome demonstrativo, às vezes, seja confundido com o artigo. Por exemplo, assim, ó. Qual é o livro que peguei? Pegue o da esquerda. Agora, se eu falo pegue o da esquerda, eu falo pegue este livro, entendeu? Então, tome cuidado para não confundir o artigo com o pronome demonstrativo. Agora, também, pessoal, tem os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles que apresentam ideias aproximadas. Vocês já vão entender. Na nossa língua, são muitas as palavras que têm essa definição. Ou seja, ideias aproximadas. Exemplo de pronome indefinido, pessoal. Todo, todas, pouco, nenhum, algum, vários, bastante, alguém, muita, nada, outros, entendeu? Não vai ser nada assim certo, não vai ser nada específico, não vai ser nada definido. Vão ser ideias aproximadas. Pronome indefinido, já pensa que é uma ideia dispersa, entendeu? Não vai ser nada específico. Pronomes interrogativos. É que coisa, na verdade, tipo, acho que entra mais como um substantivo, entendeu? Mas a ideia aproximada que eu digo assim, ó, você pode ver que todas essas palavras, ó, todo, toda, tudo, algum, alguma, eu não tenho, nunca, eu sou específico, eu estou sendo sempre assim, disperso e não sou específico na minha fala. Ninguém, alguém, vários, eu não estou sendo específico, entendeu? Até porque os pronomes indefinidos, a gente precisa, claro, saber o que é, mas não é tão bom a gente ficar usando eles numa redação, porque dá a ideia de que a gente, tipo, tá disperso naquilo que a gente está falando, ou que a gente não sabe. Lembra que eu também falei para tentar evitar porcentagem no texto? Ou falar todo, nunca, sempre, dá a ideia, assim, que a gente está generalizando. Ou eu
não gosto particularmente de usar esses pronomes no texto. Pronomes interrogativos. Se eu falo para vocês pronomes interrogativos, vocês entendem o quê? Vão dar ideia do quê? De pergunta. Vão dar ideia de questionamento, de interrogação. Então, quem pode me dar um exemplo de um pronome interrogativo? Onde, qual mais? Onde, quando, quem, por quê. É isso mesmo. Esses são exemplos de pronomes interrogativos, que vão dar ideia de interrogação, de pergunta. Isso é simples. Os pronomes relativos, vocês lembram? Que eles vão ser usados para juntar as frases ou juntar as palavras. Vocês lembram exemplos de pronomes relativos? Alguém já falou um pronome relativo aí. Cujo, que, isso mesmo. Também, pessoal, quem, onde, quando vão ser pronomes relativos se eu estiver fazendo referência. Agora, ó, uma classe de palavras também que é importante e é bem abrangente, são os advérbios. Advérbio é uma palavra que acompanha um substantivo, um adjetivo ou outro advérbio, modificando de algum modo o significado dessas classes gramaticais. Ó, os advérbios, eles vão ter também, assim como os pronomes, diferentes classificações. Um advérbio de lugar. Pensa numa palavra que indica lugar, entendeu? Advérbio de lugar, uma palavra que indica lugar. Advérbio de tempo, uma palavra que indica tempo. Modo, uma palavra que indica modo, entendeu? Então, tentem fazer essa referência para vocês lembrarem. Frequência, entendeu? Aí, na frase, vocês vão bater o olho. Falar, puta, meu, dentro dessa frase aqui, que palavra que indica tempo aqui? Que palavra que indica modo, intensidade, lugar, dúvida, negação e afirmação. E assim, vocês vão conseguir fazer essa análise morfológica certinha. Por exemplo, um advérbio de lugar. Aqui, ali, perto, longe. Advérbio de tempo. Agora, já, amanhã, ontem, depois. Advérbio de modo. Vocês percebam, pessoal, que o próprio nome já vai fazer com que a gente vá nesse pensamento já para adivinhar o que é. Adivinhar não, saber o que é, né? Se eu falo para vocês, modo é um modo de alguma coisa. Bem, mal, facilmente, rapidamente, devagarosamente, proximamente, aproximadamente. Entenderam? Aí, frequência. Às vezes, diariamente, de vez em quando, quase sempre. Entenderam? A própria palavra ela vai indicar frequência, intensidade, tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida. Por exemplo, um advérbio de afirmação. Quem pode me dar um exemplo de advérbio de afirmação? Uma palavra que indique afirmação. Bom, pessoal, alguém me dá um exemplo de advérbio de afirmação? É uma palavrinha que indica afirmação. A gente usa quase o tempo todo. Sim. Viu como é fácil? Agora um advérbio de negação. Se o de afirmação é sim, o de negação, obviamente, vai ser não. Agora, um advérbio de dúvida. Talvez. Tem um que aqui que é muito de velho. Quiçá. Olha isso. Quiçá. Nossa Senhora. Quem que fala quiçá? Quando o advérbio é formado por um grupo de palavras, dizemos que há um adjunto adverbial. Mas nesse caso, vai ser mais quando for análise sintática. Preposições.
Vocês lembram o que é preposição? Que eu já falei mais de 1000 vezes, que elas vão vir antes do quê? Ah, não. Falei... Peraí, pulei um aqui. Isso, preposição. É a palavra que une outras palavras da língua portuguesa, dando-lhe sentidos diferentes, tais como posse, origem e acompanhamento. Por exemplo, assim, ó, o verbo precisar. Ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele precisa de uma preposição para ele ter sentido. Qual que é a preposição? Ai, que saco. Ele vai precisar de uma preposição para ele ter sentido. Qual que é a preposição? Qual que é a preposição que ele vai necessitar? A preposição de. Porque sem essa preposição ele não tem sentido. Por exemplo, se eu falo assim, ó, preciso você. Tem sentido isso que eu tô falando? Não tem. Eu preciso de você. Eu preciso de alguma coisa. Então, essas palavrinhas que vão ser usadas para unir duas palavras, que vão ajudar no complemento do verbo, elas são as preposições. Tem bastante preposição. A, o, para, de, no, na, pelas, para, com, entre. Mas você não precisa decorar todas as preposições. Você precisa saber identificar uma preposição. Geralmente, ela vai ser usada para completar um verbo, vai unir um verbo a alguma outra coisa, alguma outra palavra, entenderam? Assim como eu já falei dos verbos transitivos indiretos. Se eu sonhei você ou eu sonhei com você? Eu sonhei com você. Então, essa palavra precisa o verbo precisa da preposição para ele ter sentido. Agora, vamos para as conjunções. Conjunções, pessoal, eu já dei essa aula e vocês lembram, né, que vai ser a classe de palavras que ela vai dar sentido àquela frase. Se vai ser uma conjunção aditiva, uma conjunção adversativa, uma conjunção causal. Então, são as palavras que elas vão dar ideia de causa, que elas vão dar ideia de adversidade e essas coisas. Conjunção, eu já dei essa aula. Interjeição. Interjeição é facinho, vocês já vão se ligar. Interjeição é uma palavra, geralmente, de uma sílaba só, que ela vai indicar alguma reação humana. Tipo assim, ai, ui, sabe? Viva, uau, boa, essas coisas. Tipo, sei lá, que vai indicar alguma reação humana. É geralmente, tipo, sabe quando a gente vai ler gibi, que a Mônica dá uma coelhada no Cebolinha, daí ele fala, não sei o que, tal, ó, não. Isso, essas palavrinhas são as interjeições. Verbo. Verbo, pessoal, vai ser o quê? Vai ser tudo aquilo que indica uma ação. Tudo aquilo que indicar uma ação vai ser o quê? Vai ser um verbo. Se eu falo assim, ó, comida. Comida é o quê? É um substantivo. Agora, comer. Comer é o quê? É um verbo. Brinquedo é um substantivo. Brincar é um verbo. Entenderam a diferença? Verbo vai ser tudo aquilo que indica uma ação. Os verbos eles vão ter 3 conjugações, terminados em ar, er e ir. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. E terceira conjugação, ir. Aí também vão ter os verbos regulares, que eles, assim, não sofrem alterações drásticas quando a gente vai conjugá-los. Por exemplo, sei lá, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, nós falais, eles falam. Presente do indicativo não sofre alteração, tranquilo. Agora, o verbo ir já é um verbo que ele sofre alteração quando a gente vai classificar ele, quando a gente vai conjugar ele. Então, esse é uma modalidade de verbo irregular. Tem também os verbos defectivos.
Verbos defectivos são aqueles verbos que, quando a gente vai classificar, quando a gente vai conjugar eles, eles não têm a primeira pessoa do singular. Alguém consegue pensar num exemplo, tipo, que quando eu vou falar, não tem a primeira pessoa? Não, esse verbo, no caso, chover, ele é um verbo intransitivo. Tipo assim, porque ele, se eu falo só choveu, você entende. Então, ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de preposição nem nada. Ele, por si só, se completa. O verbo colorir, como falaram aí, é um verbo defectivo. Ou seja, porque você não pode falar eu coloro. É muito estranho, né? Tipo, eu coloro esse livro. Não, não existe. Então, é um verbo defectivo. Qual mais? Tem os verbos anômalos também e os verbos abundantes. Os verbos anômalos são aqueles que se alteram em sua conjugação, não mantendo um radical fixo. Por exemplo, o verbo ser. Eu sou, és, é, somos, sois, são. Ele muda muito também. É bem parecido com o verbo irregular. Tá, conjugações verbais a gente já viu. Primeira, segunda, terceira. Também, pessoal, tem os tempos e modos verbais. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu vou também fazer uma aula só de conjugação verbal. Mas para vocês entenderem, modo verbal e tempo verbal, eles não se confundem. A gente possui 3 modos, que é o modo indicativo, e dentro do indicativo ele tem seus tempos. Modo verbal lá em cima, e dentro do modo verbal, os tempos verbais. Modo indicativo, aí lá vai ter o presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Então são 6 tempos dentro de um modo verbal. Isso só do indicativo. Aí agora o outro modo, o modo subjuntivo. Ele vai ter 2 tempos verbais também. Não, peraí. Indicativo, tá certo. Já no subjuntivo, ele vai ter 3, perdão, que é o presente, o pretérito e o futuro. Que vai, por exemplo, ser assim, ele vai ter uma palavrinha antes. Já no subjuntivo, por exemplo, presente do subjuntivo, o verbo cantar. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Agora, o verbo subjuntivo. Se eu cantasse. E agora, no futuro, quando eu cantar. Agora, o terceiro modo vai ser o modo imperativo. Imperativo indica uma ordem. Então, vai ser uma ordem afirmativa ou negativa. Então, são 3 modos. Indicativo. Tem os tempos verbais. Beleza. E tem o último modo, que é o infinitivo, só que o infinitivo vai ser como a gente escreve a palavra. O infinitivo impessoal, a gente só vai escrever a própria palavra. Tipo assim, qual é o infinitivo pessoal do verbo comer? Comer. Só isso. Você vai escrever o verbo de novo. Gerúndio. Gerúndio vocês sabem que é comendo. E aqui o particípio, sei lá, do verbo pensar. Pensado. Ó, infinitivo pessoal. Pensar. Gerúndio. Pensando. Particípio pensado. Então ele vai ter essa variação. Então, pessoal, essas foram as 10 classes de palavras que eu passei para vocês. Eu vou mandar esse slide para que vocês possam revisar e fazer os exercícios. Aqui, ó, tem 2 slides, não, um slide inteiro. Deixa eu ver. Com 13 frases. Então, vocês vão analisar palavra por palavra e vão classificar as palavras quanto à sua análise morfológica. Ou seja, vocês não vão analisar a frase por um todo, como na análise sintática. Vocês vão analisar palavra por palavra. Então,
esse é o exercício de vocês. Revisem esse conteúdo em casa, tá? Dei uma passada já rápida com vocês, mas já dá para vocês terem ideia. Então, eu vou mandar esse exercício para vocês e vocês façam ele em casa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem. Quem também quiser fazer redação, me mandar também, pode mandar naquele mesmo esquema de sempre. Tira a foto e me manda. Se tem alguém que eu precise ainda corrigir alguma redação e esqueci, dá uma lembrada para mim no WhatsApp, manda uma mensagem. Mas é isso, pessoal. A aula então dá por encerrada e tava com saudade já desse contato com vocês. Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia, né? Sei que ainda é complicado por causa da pandemia e tal também. Eu que agradeço, pessoal. Foi muito bom estar com vocês de novo. Sinto saudade, puta merda. Mas, logo, logo, esperamos que isso passe, né? Então, agradeço aí a atenção de vocês. Força, né? Porque tá difícil ficar em casa, tudo, mas tem que ficar. Não tem muito o que fazer. E é isso, pessoal. Então, agradeço muito pela atenção de vocês. Sinto muita falta de vocês, do nosso contato, das nossas risadas, das nossas aulas. E não é porque eu não estou presente com vocês, que a gente tem que adotar essa plataforma digital, que eu não posso ajudar vocês, né? Então, quem também precisar de outro conteúdo, coisa que eu ainda não passei, manda mensagem, fala, professor, preciso disso, preciso daquilo, preciso de tal conteúdo, preciso que você leia uma redação, tal. Fico à disposição de vocês, beleza? Então, um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom. Se cuidem, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até mais.